Pessoal, eu disse para todos vocês que o julgamento do Bolsonaro e dos seus aliados hoje no STF iria pegar fogo, né? Pois bem, eu não estava brincando, gente. Vejam só uma das notícias que eu vou trazer nesse boletim aqui para todos vocês. Fux, tá? O ministro Fux diverge sobre competência da primeira turma e defende que julgamento seja no plenário, gente, tá? Essa é uma das informações que eu vou trazer completa em todos os detalhes aqui, a partir de agora, nesse vídeo aqui para todos vocês. E, gente, tá? O doutor Celso Village, advogado de Jair Messias Bolsonaro, acaba de destruir todas as narrativas da PF, da PGR e de Alexandre de Moraes sobre este golpe, né? Suposto golpe de Estado, gente. Bomba gigante que acabou de explodir em Brasília neste exato momento. E o Bolsonaro, gente, tá? Acabou de conceder aqui uma entrevista, tá? Uma entrevista, o próprio Bolsonaro acabou de se pronunciar sobre uma bomba gigante que acabou de explodir em Brasília também neste exato momento, gente, tá? O próprio Bolsonaro decidiu jogar a lama no ventilador exatamente nesse dia de hoje. E, de quebra, o ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, acabou de tomar uma decisão bombástica que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Vocês viram que o vídeo está simplesmente impecável, né? Assistam com muita atenção porque todas as informações foram divulgadas agora, neste exato momento, notícias fresquinhas, acabaram de sair do forno, você já está sendo atualizado aqui no nosso canal. Falando em canal, você que está aí do outro lado, você já faz parte aqui da nossa família? Ainda não? Olha aqui embaixo do vídeo, ó, tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, é só clicar em cima, clicou automaticamente, gratuitamente, você já vai fazer parte aqui da nossa família. Vamos lá, pessoal? Logo de cara, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês que tá chamando muita atenção, o alinhamento, gente, tá? O alinhamento dos advogados que estão participando, né, desse julgamento ali dentro do STF. E o que tá chamando muita atenção, não só da direita, mas principalmente da esquerda, é exatamente o alinhamento de todos os advogados em defesa, não só o doutor Celso Village, né, da defesa do Bolsonaro, mas os outros advogados que estão também fazendo as defesas dos aliados do Bolsonaro, gente, tá? É a questão do alinhamento, gente, tá tudo muito certinho, tudo muito assim. Isso tá chamando a atenção de muita gente. E a notícia pode ser extremamente favorável, porque é exatamente esse alinhamento que pode fazer uma grande reviravolta. E daqui a pouco eu vou trazer aquela questão do Fux, gente, que acabou de, né, peitou os outros ministros ali, vocês vão entender porque eu vou trazer daqui a pouco essa informação. Mas deixa eu explicar para vocês aqui essa questão, inclusive saiu até no jornal O Globo, tá? Eles estão percebendo que os advogados estão bem alinhados, estão bem assim, conversando entre si, para não fazerem nada de errado, porque afinal de contas, né, é o ex-presidente e seus aliados que estão sendo julgados. Vejam só a gravidade da situação: nulidade de delação, acesso a provas e análise no plenário. Os 7 argumentos das defesas do julgamento da denúncia do suposto golpe no STF. Ou seja, é esse alinhamento, tá? É todos os advogados alinhados no mesmo posicionamento é que tá chamando muita atenção e deixando ali alguns ministros desesperados. Eu acho que eles não esperavam esse alinhamento. E a questão da nulidade, é a questão da nulidade de delação, gente. A nulidade daquela delação do Mauro Cid é um ponto, gente, tá? Que houve praticamente unanimidade entre todos os advogados, praticamente, né, que participaram desse julgamento hoje. Ó, em cerca de 2 horas, os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro e os demais 7 acusados, incluídos no chamado núcleo central da denúncia, né, sobre a tentativa de golpe, tá, apresentaram seus argumentos e negaram as acusações do PGR
tá? Durante o julgamento no STF. A primeira turma da Corte analisa nessa terça-feira se aceita abrir uma ação penal sobre o caso, tá? Nas sustentações orais, quando os defensores tiveram cerca de 15 minutos para cada um falar, os advogados argumentaram que não houve crime, né? Negaram qualquer articulação para desrespeitar o resultado das eleições de 2022. Entre os principais pontos levantados pelas defesas estão o ataque à delação de Mauro Cid. É a questão que eu acabei de pontuar para vocês, gente, tá? Praticamente todos os advogados mencionaram que tem que ser nulo, tá? Essa questão da delação do Mauro Cid. Ex-ajudante de ordem Bolsonaro, a falta de acesso ao material completo, a suposta prática de anexar alto volume de provas irrelevantes ao processo para dificultar a defesa, o afastamento da ligação com a tentativa de golpe e a falta de conexão com os denunciados do 8 de janeiro. A própria manchete diz aqui o seguinte: 7 argumentos da defesa, tá, para acabar com essa questão, com essa narrativa contra o Bolsonaro e aliados. A primeira, gente, tá aqui, ó, ausência de elementos para configurar tentativa de golpe. Ou seja, segundo os advogados, tá aqui, ó, eu tô trazendo aqui os 7 elementos, os 7 argumentos que eles deram para que isso não avance, gente, tá? Para que a denúncia não seja aceita pelo STF. Então eles estão dizendo aqui, ó, nos motivos: ausência de elementos para configurar tentativa de golpe, ou seja, crime mesmo, né? Não conseguiram provar absolutamente nada, tanto no relatório da PF, tanto no PGE. Então não teve realmente, de fato, aquela prova para que ele se torne réu. Outro argumento que eles estão mencionando é a falta de acesso às provas, né? Todos os advogados reclamaram durante a sustentação da falta de acesso às provas, que dificulta, gente, tá? O trabalho deles de defender os seus clientes. Outra questão: ataques à delação premiada de Mauro Cid. Isso aqui foi praticamente unanimidade, gente. Toda aquela questão, né, do Mauro Cid, que deu uma versão, aí depois recebeu, segundo, né, os advogados, parece que recebeu ali uma ameaça do Alexandre de Moraes de prisão, aí depois ele foi lá, mudou a delação, deu uma outra versão. Então, a delação do Mauro Cid foi extremamente atacada pelos advogados que participaram desse julgamento hoje. Excesso de documentos. Gente, eles nem disfarçam, tipo assim, vamos entupir esses advogados de documentos para que eles não tenham prazo para ver nem um terço. Então, como que eles vão fazer um trabalho bem feito, tá? Uma defesa bem feita, se eles não conseguem analisar todo o material? Exatamente, parece que feito de propósito, foi um excesso exacerbado de documentos no processo. E o quinto argumento dele, gente, para nulidade, para anular tudo: julgamento no plenário do STF. É a questão que eu vou trazer daqui a pouco, né? O Luiz Fux, ministro ali, soltou uma bomba no meio do STF hoje, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Julgamento no plenário do STF, gente. Ou seja, é aquela questão da competência. E pasmem, tá? O próprio Fux falou que o STF não tem competência para analisar caso de ex-presidente da República. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes da matéria divulgada pela Gazeta do Povo. Mas aqui, claro, gente, tá? Um dos motivos que eles querem a nulidade, tô mencionando aqui os advogados, querem a nulidade exatamente pelo julgamento, né? Está sendo no plenário do STF. Ou seja, ex-presidente tem foro privilegiado, os aliados do Bolsonaro têm foro privilegiado para estar sendo julgado no STF. Então foi amplamente mencionada essa questão do julgamento em plenário, a questão da prerrogativa de foro privilegiado. E outra, tá, questão passível de nulidade, também eles bateram na tecla, ligação com o 8 de janeiro, gente, tá? Bolsonaro nem estava em Brasília, não estava no Brasil quando aconteceu o 8 de janeiro. Aí eles querem, à torta e à direita, ligar o Bolsonaro à questão também do 8 de janeiro. Distância de radicais. Então tá aqui, gente, 7, tá aqui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 7 motivos para que tudo isso seja passível de nulidade. Isso aqui, gente, não é que vocês... Ah, Fabiana, mas mesmo assim o STF vai lá
e aceita a denúncia da PGR. Isso aqui, gente, é o que os advogados, que eu tô assim impressionada, porque com certeza eles devem ter contato entre si. Foi a questão, gente, tá, deles estarem muito, mas muito alinhados. E isso é extremamente importante para todas as defesas estarem alinhados, tá batendo aquela mesma tecla. Não é um dizer uma coisa e depois o outro dizer outra, né? Atrapalhando a fala do advogado anterior ou aquele que ainda vai vir. Estavam muito alinhados e isso é extremamente importante e positivo para esse julgamento. E claro, gente, eles vão bater nessa tecla. Tudo que está acontecendo nesse rito processual, que está acontecendo nesse julgamento do Bolsonaro e dos seus aliados, tudo é passível de nulidade exatamente por causa desses argumentos que eles acabaram de pontuar aqui durante toda a sustentação oral, a defesa que eles fizeram ali dos seus clientes, gente. Então, eu tinha que trazer isso aqui para vocês porque eu fiquei impressionada com o alinhamento, gente, tá? Um dizia isso, o outro dizia a mesma coisa, o outro também, o outro lá corroborava. Aquilo ali foi muito, muito, extremamente importante. Próxima informação aqui na tela. Antes de continuar falando aqui sobre o julgamento de Bolsonaro, vejam só, gente, notícia bomba que está explodindo lá dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. PL ameaça obstrução e marca conversa sobre anistia com Mota. Ou seja, o PL, o partido do Bolsonaro, está ameaçando parar absolutamente tudo. Vai parar tudo dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, se o Hugo Mota não colocar o projeto da anistia para votação. Porque gente, tá aqui, o PL tá avançando contra o Hugo Mota, porque o Hugo Mota tá meio que assim, né, pulando fora do barco, né, depois daquele jantar na casa do Alexandre de Moraes, ministro do STF, no dia seguinte ele foi lá, deu aquele pronunciamento, meio que assim, mas pendendo agora para o lado da esquerda, de que não há perseguidos políticos, não há preso político, não há isso, não é aquilo, que o Brasil tá tudo normal, que pegou a direita completamente de surpresa. Só que o PL, tá, e o Sócrates Cavalcante vai tá indo com tudo para cima. Ou coloca o projeto da anistia para votação, ou vai ameaçar a obstrução, tá ameaçando obstruir tudo, ou seja, parar tudo. Não vai apreciar, não vai votar, não vai ter pedido de urgência, não vai acontecer nada. Nada vai ser aprovado, nada vai ser apreciado, nada será votado dentro da Câmara dos Deputados se o Hugo Mota não colocar o projeto da anistia para votação. Afinal de contas, né, o Bolsonaro pessoalmente, né, lutou para que o Hugo Mota estivesse hoje na presidência da Câmara dos Deputados, né? Foi um dos principais articuladores. O Bolsonaro esteve pessoalmente na Câmara, conversando com vários outros líderes para garantir a vitória do Hugo Mota, mas com a promessa, tá? Tiveram reunião na época com a promessa de que ele iria colocar em pauta para votação o projeto da anistia. E o Hugo Mota disse que tinha sim chance de colocar para votação e agora ele está sendo cobrado, gente, tá? Então tá aqui. Então, a direita, a oposição, o PL está ameaçando parar tudo, tá? Paralisar tudo. Nada será votado, nada vai ser apreciado, nada nem pedido de urgência. E isso para a esquerda, gente, tá? É extremamente revoltante. O Lula vai precisar votar muita coisa agora, né, nas próximas semanas, e com certeza para o Lula isso aqui é uma notícia terrível, tá? E continuando aqui com as informações, daqui a pouco, gente, tá? O advogado do Bolsonaro, Celso Villardi, gente, tá? Ele acabou de destruir a narrativa da PF, PGR e Alexandre de Moraes, dessa narrativa de golpe, de suposto golpe de Estado. Vou trazer daqui a pouco para vocês. Porque antes, o próprio Bolsonaro, tá aqui na sua tela, gente, tá? Nesse dia de hoje, o próprio Bolsonaro se pronunciou sobre esse julgamento, gente, de quebra, soltou uma bomba gigante. Vejam só. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então um processo reagiu contra mim quando era governador lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, me interroga,
ele decide quem vai ser interrogado, ele, apesar da delação premiada não poder participar, participa, ameaça, é tudo. É isento ou não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Mas estou do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. O julgamento será... E aí, gente, é a pergunta que o Bolsonaro acabou de fazer. E aí, vocês acham que esse julgamento vai ser justo para Jair Messias Bolsonaro, depois de tudo que ele acabou de soltar aqui nesse vídeo? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Daqui a pouco o André Mendonça, gente, tá? Acaba de soltar uma bomba gigante, decisão bombástica, tá? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Mas antes de trazer aqui o doutor Vilardi, o advogado do Bolsonaro, que destruiu a narrativa, né, da PF, do PGR, do Moraes, na tentativa do golpe de Estado, doutor Vilardi, gente, impecável. Deixa eu trazer para vocês aqui essa informação que foi divulgada pela Gazeta do Povo, gente. Vejam só, o Luiz Fux surpreendeu, gente, tá? Do nada o cara simplesmente surpreendeu, e eu confesso pra vocês que até eu fiquei chocada, porque o ministro Luiz Fux peitou todos os outros ministros ali e tomou uma decisão contrária a eles. Ou seja, ele tomou uma decisão contra o Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino e os outros que estavam ali. Vejam só, Fux diverge sobre competência da primeira turma e defende que julgamento seja no plenário, não pela primeira turma, né? Não que ele seja julgado pela primeira turma, mas que ele seja julgado por todos os ministros. Gente, eu não tô acreditando, viu? Isso aqui realmente chocou o Brasil inteiro. Nem a esquerda tá entendendo aqui o posicionamento do Luiz Fux. Tá aqui a informação, ó. O ministro do STF, Luiz Fux, divergiu do ministro Alexandre de Moraes e votou para que o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 indiciados por tentativa do suposto golpe de Estado seja levado para o plenário da Suprema Corte. Ou seja, segundo Luiz Fux, não tem que ser julgado ali na primeira turma, tem que ser julgado pela Suprema Corte como um todo. Em votação preliminar, que ocorre na primeira turma e mira o ex-presidente e outros 7 acusados, o colegiado decidiu não levar o julgamento ao plenário. Segundo ele, abre aspas, gente, ele peitou Lívio, principalmente o Alexandre de Moraes. Ó, segundo ele, abre aspas, ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm mais foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa. E o local correto seria efetivamente o plenário do STF, declarou Fux em seu voto da preliminar. O magistrado, lamentavelmente, foi vencido pelos votos dos demais e o julgamento segue na primeira turma da corte, gente, tá? E eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês, gente. Essa notícia de que Luiz Fux tem o posicionamento contrário, tá, ao Alexandre de Moraes, né, a Flávio Dino, Zanin, né, e outra, Carmen Lúcia, esta é uma notícia extraordinária para Jair Messias Bolsonaro. Só de saber que tem um dos ministros ali que está divergindo nessa questão é uma notícia excelente, gente. Pelo menos um tem um resquício de lucidez na cabeça, gente. Isso aqui não tem que estar sendo julgado aqui pela primeira turma, tem que ser no STF. Então, assim, pegou o Brasil inteiro de surpresa aqui essa decisão de última hora ali, todo mundo achando que ele ia ser Maria vai com as outras, e não, peitou. E tipo assim, não, eu discordo, tá? Tá aqui a informação, quem tá julgando ali é PGR, Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Fux e Flávio Dino. Então ele foi o único, gente, tá? Que diferenciou, peitou todos os outros e disse, não, tem que ser julgado na primeira, pela corte, por toda a corte, por todos os ministros. Lamentavelmente foi vencido, né, gente? Mas o importante que o Bolsonaro já viu ali que, olha, tem um ali que tá indo pela Constituição, não tá, né? Isso é extremamente importante para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá?
um posicionamento contrário ali dentro da primeira turma. Saindo mais informações, gente, tá? Daqui a pouco o André Mendonça surpreendeu e eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Pessoal, se você não assistiu, assista, tá? Com muita atenção, porque o doutor Celso Vilardi, advogado de Jair Messias Bolsonaro, fez uma sustentação oral impecável, completa do advogado de Bolsonaro no julgamento. Tá aqui, ó, sustentação oral do advogado Bolsonaro no julgamento da denúncia contra o presidente. Gente, ele simplesmente destruiu todas as narrativas contra Jair Messias Bolsonaro nessa sustentação oral. Agora tá explicado por que Bolsonaro escolheu este advogado para representá-lo, gente, tá? Foi pra cima com tudo. PF, PGR, Moraes, STF. Vocês vão entender, gente. O melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar a uma questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo respeito e com toda a vênia, ilustre procurador-geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, do meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos de pronunciamento do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? Dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam que eu digo que a delação não vale nada, estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas 2 circunstâncias,
E eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições eu não consegui verificar sequer a relação, são 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar que já meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções, passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detiveram aqui no momento que eu ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do Pleno, porque ele era presidente da República e chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou, é uma prova negativa. Então seria muito importante, e eu reconheço o ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade, o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelência não fará um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto, na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui eu queria tratar de duas questões, que inclusive estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Sani, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, está proibido até de ter contato com o pai, se salvo engano mesmo, a partir de um determinado momento, quer investigar. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Disse mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica.
a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, um voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração. E só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República ou colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão do documento no Palácio, que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe, com o uso do comando militar, quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Isso, gente, a sustentação oral mais importante desse dia de hoje, sem a menor sombra de dúvida, né? Ele trouxe riquezas de detalhes de todas as atrocidades que está acontecendo durante esse processo, né? Durante esse julgamento, durante esta ação. E o ponto que eu achei mais interessante do Dr. Villard é que ele fez questão de frisar, ele não esqueceu absolutamente nenhum detalhe, gente, tá? Ele bateu na tecla, tá? Depois ele foi lá, bateu na outra tecla. Ele foi ali mencionando cada detalhe daquilo que estão imputando contra o Bolsonaro, tá? E cadê as provas? É aquilo. E a gente precisa ter acesso, né, às mídias, aos áudios de forma na sua amplitude. Porque só, né, 1/3 das provas, 2/3 da prova, cadê a prova, ao relatórios, aos áudios, às mídias completas? Por que eles não estão colocando em poder dos advogados tudo que eles têm em mãos? Isso é uma pergunta extremamente grave que ele deixou pontuada ali nessa questão, porque é um dos pontos, gente, tá? Que vários advogados ali também bateram nessa tecla. Nós não estamos tendo acesso a exatamente tudo que está em poder do Ministério Público, da PGR e da PF. Então fica difícil eles fazerem a defesa se eles não têm acesso a todo o material para fazer a defesa, mas eles têm acesso a todo o material para fazer a denúncia, para fazer a acusação. Fica tipo assim, alguém está sendo muito prejudicado, né? E com certeza os advogados que estão ali fazendo a defesa de Bolsonaro e os outros advogados dos seus aliados.
Muito bem pontuado, gente, tá? E, pessoal, tem uma notícia que eu ia trazer para vocês aqui do André Mendonça, mas, gente, esse vídeo tá ficando extremamente longo, tá? Peço perdão para vocês, mas pro vídeo, senão vai ficar um vídeo aqui de 50 minutos, vai ficar tedioso. Próximo vídeo eu vou trazer aqui, gente, tá? Decisão bomba no ministro do STF, André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, que chocou o Brasil inteiro nesse dia de hoje, tá? Peço desculpas, gente, tá? Mas prometo para vocês no próximo vídeo vou trazer essa informação completa, tá bom? Até o nosso próximo encontro.